e estes produtos, comunicam assim com os sistemas nervosos da pele, não é uma dermocosmética qualquer. Eu vou interromper então aqui a partilha da tela, vou passar então a palavra ao Vítor Rodrigues, para nós um privilégio enorme estarmos com o Vítor. Eu já tive, eu conheci o Vítor num retiro, e foi no Alentejo, no nosso Alentejo, posso dizer nosso, que o Vítor também é do Uhum. Alentejo. Vítor, um prazer enorme estar connosco aqui nos nossos webinars. O Vítor é escritor, foi professor universitário. Ouvir o Vítor nas suas meditações é algo assim espetacular. E eu posso depois partilhar o link do canal do YouTube, é sempre bom ouvir o Vítor. Às vezes eu ouço o Vítor muito de madrugada, sabe, Vítor? Quando me levanto cedo, lá vou eu. Ora bem, Começo o meu dia bem. Vítor, mais uma vez obrigada e temos muito prazer de ir ouvi-lo. obrigado também. É um gosto, realmente, do meu lado também. Não só pela simpatia dos intervenientes e da Natália, mas também porque realmente estes produtos da Duolife interessaram-me quando soube deles, precisamente pela qualidade. Porque há muitas coisas no mercado e com alguma facilidade encontramos produtos duvidosos. Estou a lembrar-me de um exemplo, que é a spirulina, coisas que tais, que felizmente a nível europeu, em geral, as marcas que vendem spirulina costumam ser obrigadas a ter garantias de qualidade. Porque de outro modo, a spirulina mais barata, até às vezes que se encontra noutros mercados, pode fazer muito mal, porque pode vir com contaminantes. Portanto, de facto, gosto de saber que há uma companhia que tem um cuidado muito grande na seleção de ingredientes e no aprimoramento das fórmulas. Mas, enfim, deixem-me então passar para o tema central de hoje, que é justamente a dor e a gestão da dor. Eu vou falar da dor em várias acessões diferentes e vou passar aqui a partilhar o ecrã também para passar à apresentação. Ora bem, isto é adiantado. Ok. Então, o tema é a dor física e também psicológica. E estão extremamente ligadas. Não há dor física que incida vá lá, num organismo vazio. Está lá uma mente, estão lá emoções, está eventualmente uma alma e, portanto, há um enquadramento em que a dor vai, por assim dizer, bater. E vamos começar a falar um pouco disso. Bom, quando falamos em dor, claro que para já temos dor aguda e dor crónica. Normalmente, a dor física está quase fatalmente associada à existência de lesões de algum tipo. Podemos ter feridas diretas, podemos ter edemas que pressionam o tecido, podemos ter lesões, podemos ter lesões centrais, no próprio sistema nervoso direto, mas temos sempre uma fonte corporal da dor eh, que provoca justamente, que faz com que os tecidos do corpo enviem mensagens ao cérebro, de certo modo, com essa informação que é a sensação de dor. Ora, esta sensação de dor costuma estar associada muito tipicamente a doenças ou a ferimentos também, mas esta informação de dor vai incidir sempre num sujeito, numa pessoa, e as pessoas em geral não têm apenas a doença, que muitas vezes produz dor, têm a dolência, que é a reação a essa mesma dor. E aí, assim como há doentes mais e menos fáceis de lidar, nós também, quando temos dor corporal, podemos lidar com ela de muitas maneiras. Há pessoas que se assustam muitíssimo com a dor corporal, e vamos falar um bocadinho sobre isso, e quando se assustam, a coisa piora. Portanto, temos esta noção, a dor está sempre associada
a terminais nervosos. Aliás, como sabem, há uma doença, não sei agora o nome dela, em que o traço essencial é precisamente que as pessoas não sentem dor. E as pessoas que não sentem dor geralmente duram pouco. Têm uma vida curta porque fazem lesões sem se aperceberem disso. Estamos a falar de pessoas que podem, inadvertidamente, ter posto a mão poisada no fogão, não se apercebem de nada até que a mão já esteja a cheirar a queimado, por exemplo. E a informação de que há problema não vem das sensações diretas do corpo, vem do cheiro. Portanto, a dor é francamente útil, porque nos informa de que potencialmente há um problema. Só que a história depois complica-se um bocadinho. A dor física, em geral, provoca stress. Este tema do stress leva-nos a uma história muito antiga. Deixem-me só ver aqui isto. Isto é uma pequena ilustração em torno disso. Mas vamos situar a história em tempos mais primitivos. Os nossos antepassados, os que eu gosto de designar como os pitecos, não é? Os nossos que eram parecidos com macacos, viviam numa condição em que constantemente estariam atentos ao meio ambiente, estariam sempre a tentar sobreviver e estariam sempre a tentar perceber o cheiro que sentiam, o som que escutavam, as imagens que viam. Estavam sempre a tentar perceber se aquilo era uma ameaça, se era uma coisa boa, se era para comer, se era razão para fugir, se era razão para tentar lutar ou qualquer coisa assim. Mas havia uma questão, eles estavam particularmente atentos, claro, a ameaças. Quando havia ameaças, elas ativavam a resposta de stress, que no fundo põe o nosso corpo em alerta vermelho para nos dar mais hipóteses de sobrevivência, pelo menos no quadro tradicional, antigo do stress. A resposta de stress faz-nos ficar com mais tensão, aumenta a pulsação, injeta-nos hormonas de stress na circulação sanguínea, provoca normalmente um aumento também relativo na pressão arterial, aumenta também a inflamação no corpo e tudo isso serve para nos dar mais força, mais resistência momentânea, para lutarmos melhor, para fugirmos melhor, para termos menos infecção se formos arranhados ou mordidos, por exemplo. Tudo isto acontece num quadro, digamos, antigo do stress, que era um quadro de sobrevivência. Ora, para os animais em geral e para os nossos antepassados pitecos, o stress acontecia numa situação em que as ameaças estavam mesmo lá. Ou seja, os nossos antepassados não ficavam preocupados com a hipótese de aparecer em casa deles um fiscal dos impostos a querer fazer uma averiguação sobre as nossas contas. Não estavam a remoer coisas que tivessem acontecido 10 anos antes. A ameaça estava lá, presente, direta. Gerava, por isso, medo, muito mais do que ansiedade. Medo diz respeito ao estímulo imediato. A ansiedade, por vezes, já tem a ver com uma projeção para um futuro mais ou menos incerto. Os nossos antepassados tinham, em princípio, muito menos memória, muito menos imaginação do que nós. Isso faz um pouco a nossa superioridade, mas também nos cria o nosso problema. Porque hoje em dia nós podemos sentir stress com coisas que não estão realmente a acontecer. Por que é que eu falo disto? Muitas razões. Para já, porque quando eu entro em stress, como se diz, tendo este stress, o distress, Isto é que eu faço. Dai a almofada, por favor. há alguém que precisa de desligar o Eu microfone. também não gosto, mãe, eu não gosto. Está a interferir. Ok, obrigado. Mas, portanto, esta questão da resposta de stress aumenta a tensão, cria-nos problemas e está associada muito também à imaginação. O que é que acontece? Quando nós sentimos uma dor no corpo, e por vezes quando sentimos um sofrimento psicológico também, uma parte de nós precipita-se a associar isso com memórias mais ou menos antigas, mas com imaginações de futuro, com projeções acerca do que é que isto quer dizer.
Muitas pessoas sentem uma dor estranha ou mais ou menos intensa no corpo, pensam logo em desgraças, porque têm muitas memórias e muitas imagens de desgraça em torno de doenças graves, de lesões, de progressões doentias, morte, etc. E por vezes isso intensifica-se de imediato. Temos o stress, portanto, como conjunto de respostas de corpo e mente a situações exigentes tipicamente sentidas como ameaçadoras para o corpo e, em geral, para a identidade. Ora bem, falámos há bocadinho, aludimos logo que há a dor física aguda e crónica. A dor crónica costuma ter consequências mais profundas e duradouras no nosso bem-estar em geral. Para já porque sim, frequentemente está associada a doenças mais graves. Mas também, por outro lado, porque a dor crónica, para algumas das pessoas, provoca uma tensão mais ou menos continuada, mal-estar continuado, uma sensação de contrariedade, resistência e, por vezes, uma sensação de impotência perante aquilo que está a produzir esta dor. E esta sensação de impotência, do mal-estar, esta ideia de ameaça que é trazida repetidamente pela dor, quando ela é crónica, provoca-nos realmente o tal stress que também se pode tornar crónico por sua vez. Eu tenho deparado com muitos casos ilustrativos disto. Tenho acompanhado um caso de um homem que tem uma doença que é pouco conhecida, chama-lhe a doença dos ossos de vidro. E ele, desde miúdo, teve inúmeras lesões, nomeadamente ossos partidos, porque os ossos são extremamente frágeis para quem tem esta doença. Então teve fraturas múltiplas e passou por várias cirurgias desde miúdo. E ele criou um mecanismo, de certo modo, de estar sempre à espera da pancada e estar sempre à espera de dores prolongadas. Ou seja, ele desenvolveu um stress crónico, continuado. E quase uma necessidade de estar sempre a tentar controlar a vida, antecipar as coisas para tentar escapar ao sofrimento. Claro que esta parte de estar sempre a tentar escapar ao sofrimento, estar sempre ansioso, sempre tenso, sempre em stress, não lhe fez bem nenhum. Pelo contrário, foi, digamos que uma má estratégia que lhe aumentou o sofrimento e mesmo corporalmente não produziu assim tão bons efeitos, porque o stress é inflamatório. O stress aumenta a inflamação no organismo. A inflamação, por sua vez, é de certo modo mãe ou terreno propício para as mais variadas doenças. Quando aumenta a inflamação geral no organismo aumenta, há mais tendência para perturbações psicológicas, propriamente, depressão, ansiedade acrescida, crises de pânico, etc. Mas também temos um terreno em que seja diabetes, doenças artríticas, cancro, enfim, problemas cardiovasculares também aumentam ou tendem a aumentar. Portanto, o stress nesse sentido, quando aqui falamos em stress, falamos em distress, ou seja, o stress negativo, que ele está associado à sensação de que talvez não consigamos lidar com a ameaça, talvez não consigamos escapar nem manejar a situação ameaçadora. Este tipo de stress, aumentando a inflamação, contribui para as doenças em geral. E realmente a dor crónica disso, com alguma facilidade, pode também produzir stress crónico. E depois uma coisa pior à outra, porque se o stress aumenta a inflamação por causa de uma dor que é crónica e já está ligada a uma doença, então eventualmente a doença também tende a piorar e a produzir mais dor ainda, tornando, como é evidente, necessário procurarmos uma boa saída para isto tudo, para estes ciclos que são potencialmente muito nocivos para a saúde física e mental. Portanto, consequências muito típicas da dor crónica. Temos a ansiedade em si, que tende a aumentar. Porquê? Porque nos criamos a expectativa de mais dor, mais ameaça, mais sofrimento. Temos projeções de futuro
negativas, com uma percepção, por assim dizer, de desgraça. Por vezes a dor também nos cria, quando é crónica, um aumento de depressão. Porquê? Porque nos entristece, nos retira prazer da vida, nos faz antecipar que vamos ter menos prazer, talvez mais sofrimento. Por vezes leva-nos a ter mais sentimentos pessimistas, sensações de impotência, receios face ao futuro que tendemos a projetar negativamente. Claro que, por sua vez, num clima em que, por vezes, a ansiedade e a depressão aumentam, a dor dificulta-nos a concentração mental, de certo modo distrai-nos dessa concentração. Da mesma maneira, quando conseguimos focalizar-nos numa coisa, por vezes, que nos distrai da dor, por vezes é agradável, por vezes é otimista, isso também nos faz lidar melhor com a dor. Mas há um outro aspecto que é muito direto. A dor crónica tende a prejudicar o hipocampo. Do mesmo modo que também a depressão e a inflamação prejudicam o hipocampo e podem até atrofiar um pouco algumas zonas. E quando a dor prejudica o hipocampo e o funcionamento dele, temos um problema. É que, por sua vez, o hipocampo tem a ver com os mecanismos de aprendizagem, memória e processamento de emoções ao nível cerebral, claro. Eu não gosto de cultivar a ideia de que cérebro e mente sejam a mesma coisa. Eu até penso que não são, mas de qualquer modo há um aspecto que por vezes associamos ao funcionamento mental, que é a memória física, e esta memória física está muito no cérebro, efetivamente. E sem memória não temos aprendizagem, e da mesma maneira processar as emoções fica complicado se o hipocampo está prejudicado. Também frequentemente, claro que a dor provoca insónia. Repare-se, aliás, numa coisa. Aquelas pessoas, por vezes, que têm insónia à noite, devem isso, em boa medida, ao stress. Porquê? Porque vão para a cama à noite e preocupam-se, ou seja, pensam em coisas incómodas, desagradáveis, ameaçadoras. Coisas que estão a acontecer, ou que aconteceram no passado, ou que podem vir a acontecer. Mas quando pensam nessas coisas todas, o nosso cérebro emocional, que é primitivo, que vem do tempo dos tais pitecos, dos nossos antepassados longínquos, não entende que as imagens que estamos a criar mentalmente não correspondem à realidade. Porque o nosso cérebro primitivo ou emocional funciona à base de sensação, imagem, e não funciona tanto com raciocínio mais ou menos elaborado. E, portanto, quando eu coloco lá uma imagem de desgraça, que pode ser que aconteça ou não, o nosso cérebro emocional reage a essa imagem e não sabe distinguir se é verdadeira ou falsa, porque ele reage a imagens. E a imagem já lá está, fui eu que a pus lá. E também não sabe bem se a imagem se refere a passado, presente ou futuro, porque, de novo, reage a imagens e sensações e eu já as coloquei lá. Portanto, quando eu vou para a cama e penso em coisas desagradáveis, o meu sistema nervoso tende a ativar a tal resposta de stress, tal alerta orgânico. Resultado, já não durmo, ou só vou conseguir dormir horas depois, porque uma das funções da resposta de stress, no ambiente de sobrevivência de onde ela vem, é impedir-nos de dormir. Porque, enfim, para os nossos antepassados, se havia uma ameaça iminente física, corporal, não era decididamente a altura para dormir. Ou para continuar a dormir. Era a altura para ter um despertar intensivo. E, claro, a dor crónica, perturbando o sono, trazendo ansiedade, depressão, etc., produzindo uma tensão continuada, também nos faz perder energia, também provoca cansaço, normalmente. Pensando nisto de outra maneira ainda, em termos da dor corporal. A dor corporal, tipicamente, assusta-nos, ou pode assustar-nos. O nosso corpo
tende a encarar dor como significando, de certo modo, lesão e, portanto, ameaça à integridade do corpo e talvez à vida. E quando o corpo se assusta dessa maneira, como vimos, a tensão corporal aumenta, a tensão muscular aumenta. Quando a tensão muscular aumenta, a dor também aumenta. A nossa resposta instintiva e mais ou menos ancestral perante a dor física é um aumento de tensão muscular. Faz parte da resposta de stress. Só que este aumento de tensão muscular aumenta a dor física, por sua vez. Portanto, parecendo quase paradoxal, uma das melhores maneiras de lidar com qualquer dor física é conseguirmos relaxar perante ela em vez de nos contrairmos. Em tempos acompanhei, um pouco de longe, um caso de uma mulher que tinha um cancro, estava numa fase mais ou menos terminal, tinha um grande sofrimento por causa da dor, mas não podia tomar mais medicamentos para a dor, portanto não podia aumentar a dose de morfina, nomeadamente, porque senão a dose de morfina é a que iria matá-la, mais cedo que o cancro. E no caso dela foi muito útil ela aprender a relaxar em vez de se contrair perante a dor, porque isso melhorou-lhe a qualidade de vida no final da vida dela, porque ela viveu pouco nessa altura, mas melhorou a qualidade de vida, melhorou a resposta emocional também, porque ela sentiu-se um pouco melhor, e de certo modo reduziu a sensação de dor. Agora, onde é que também entra a parte psicológica? A dor física incide numa coisa que é o meu corpo. E o meu corpo pode ser mais ou menos central na minha vida, pode ser algo com que eu me identifico profundamente, ou pode ser algo com que me identifico menos. Se eu estou completamente identificado com o corpo, então o que acontece ao corpo, eu sinto que acontece a mim e sinto-me extraordinariamente ameaçado com qualquer mudança no corpo. Se eu consigo distanciar-me face ao corpo, se eu acho que o corpo é apenas uma parte, ou uma pequena parte até, do que eu sou, isto fica menos grave. E então, o que é que acontece? Se eu aprendo a distanciar-me do corpo e das sensações, e uma das coisas que ajudam é o relaxamento, e se eu aprendo a não pensar que se o meu corpo está ameaçado, eu estou todo ameaçado, para pensar que o corpo é só um pedaço de mim, e é só uma coisa temporária, fica mais fácil gerir tudo isto. E isto encontra-se em muitos contextos, como também já vamos ver. Eu, em tempos, deparei com uma obra, que foi célebre outrora, que era o arquipélago de Gulag, de um dissidente soviético e um grande físico, que era o Alexander Solzhenitsyn. E está aqui um texto de Solzhenitsyn, que mais ou menos se refere do que é que fala do que é que nós precisamos para ficarmos fortalecidos, resistentes, face a torturadores, porque ele descreveu no livro dele, o Arquipélago Gulag, torturas feitas pelo regime soviético do passado aos prisioneiros nos gulags, que eram uma espécie de campos de concentração na Sibéria, onde ele esteve prisioneiro vários anos. E eu vou traduzir o que aqui está, para quem não lê inglês, se for o caso. A partir do momento em que vais para a prisão, tens que deixar o teu passado confortável firmemente para trás das tuas costas, ou para trás. Logo à entrada, deves dizer a ti mesmo: a minha vida acabou. Um pouco cedo, na verdade, mas não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Nunca irei regressar à liberdade. Estou condenado a morrer. Agora, ou talvez um pouco mais tarde. Na verdade, mais tarde, poderá ser até pior. E então, quanto mais cedo, melhor. Já não tenho qualquer propriedade. Para mim, aqueles que eu amava morreram. E para eles eu estou morto. A partir de hoje, o meu corpo é inútil e é estranho para mim.
Só o meu espírito e a minha consciência se conservam preciosos e importantes para mim. E diz o Solzhenitsyn, confrontado por um prisioneiro deste calibre, o interrogatório irá tremer, irá enfraquecer. Só o homem que renunciou a tudo pode ganhar essa vitória. Ou seja, o Solzhenitsyn está, no fundo, a dizer-nos que no grau em que conseguimos, e ele fala disso no livro, estar-nos radicalmente e completamente nas tintas para o nosso corpo e para tudo o que aconteça ao corpo, já nem queremos saber se fica estropiado ou não, se lhe cortam pedaços, se dói mais ou menos. Se conseguimos essa distância radical, os torturadores perdem a possibilidade, perdem o poder sobre nós. Isto que é radical ensina-nos alguma coisa sobre a gestão da dor. De facto, na medida em que eu não me identifico com a dor e com o corpo que dói, eu tenho melhor possibilidade de lidar com isto. Não é para desprezar o corpo, mas como eu disse, é um pouco para dizer que o corpo é só um pedaço de mim. Eu sou mais do que isso. E como tal, a minha consciência é o que fica de mais importante. Com isso, eu tenho realmente melhores hipóteses de gerir tudo isto. Agora, quando falamos em dor, em sofrimento psicológico, digamos que nós também temos os nossos terminais de dor psicológicos. Assim como, quando há lesões aparentes no corpo, as partes lesionadas por pressão ou por ferimento, etc., enviam mensagens de dor ao cérebro e depois o cérebro reage com susto, com sofrimento, com pessimismo, com tudo isso. Nós também temos, de certo modo, terminais emocionais que estão colados às coisas que nós achamos importantes para nós. As coisas, no fundo, sobretudo com que nos identificamos. Podem ser objetos materiais, podem ser pessoas, podem ser lugares, situações, podem ser elementos de autoimagem, etc. Mas aquilo com que nos identificamos é aquilo que nos pode doer psicologicamente. Senão, é como se não houvesse terminais de dor ligados às coisas. Se uma pessoa está muito identificada com o carro que tem, que considera um grande símbolo de status, por exemplo, se alguém riscar a porta, a pessoa se calhar já nem dorme nesse dia. Outra pessoa que considera o carro como um instrumento temporário, se lhe riscarem a porta, acha um bocado desagradável, mas se o carro andar na mesma, tanto lhe faz. Por exemplo, o que chamamos bullying, que muitos de nós conhecemos, quanto mais não seja da escola, o bullying indica que há uma pessoa que se compraz, que tem prazer, que se sente forte na medida em que é capaz de nos fazer sofrer e de nos incomodar. E essa pessoa não está minimamente interessada na veracidade do que nos diz. Ela só está interessada em conseguir ter poder e infligir-nos sofrimento, demonstrando esse poder. E essa pessoa procura as nossas fragilidades. Parem, se eu quiser incomodar uma pessoa, eu de facto vou procurar aquilo que ela considera importante. Por exemplo, a imagem dela. Há pessoas que, se eu disser que têm um cabelo feio, ou uma cara desagradável, ou que têm, ou que são estúpidas, ou que são, sei lá, têm uma voz desagradável, qualquer outra coisa que eu invente, se esses aspectos forem importantes para elas, eu vou conseguir fazê-las sofrer. Se isso para elas for secundário ou irrelevante, então eu, enquanto bully, também perco todo e qualquer poder sobre estas pessoas. E, portanto, a dor psicológica também eventualmente nos chama a atenção para onde é que está a nossa identidade e faz-nos questionar até que ponto a identidade que temos, as coisas que nos dedicamos, é verdadeira ou não e merece ou não tanto investimento da nossa parte. Ora bem, seja para a dor física ou psicológica, estratégias gerais que vão ser úteis passam por isto: relaxamento, eh,
Deixem dar-vos um exemplo. Eu conheço um psicólogo amalucado que há muitos anos, numa altura em que estava a estudar precisamente a dor, com vista a uma eventual tese de doutoramento até, fez com ele mesmo uma aposta que consistiu em ir ao dentista, onde não ia receber anestesia, para brocar um dente molar que tinha uma cárie enorme. E ele sabia perfeitamente que o dentista, quase certeza, iria acertar no nervo quando estivesse a brocar o dente. Mas fez com ele mesmo a aposta de que não iria ter nenhuma reação corporal a essa dor e o próprio dentista não iria conseguir aperceber-se de que estava já a acertar no nervo. E ele conseguiu ganhar essa aposta justamente porque se distanciou, entrou num estado de abstração e ao mesmo tempo relaxou o corpo ao máximo. E deixou o corpo num estado praticamente de não reação. Ok, é um exemplo um bocadinho extremo, talvez, mas treinarmos para relaxar corporalmente é muito importante para isto. Distanciarmos emocionalmente também ajuda. E aqui, por vezes, termos algum conhecimento acerca da realidade e do significado do que está a acontecer-nos também é importante. Porque quando eu não sei como interpretar uma dor, o facto de aumentar a minha incerteza e com a minha certeza o meu medo tende a piorar a dor. Também é verdade que, por vezes, quando nós conseguimos distrair-nos em relação à sensação de dor, ela praticamente torna-se inexistente. É como se não estivesse lá. E isto também é possível na medida em que também nos treinamos, por exemplo, em concentração mental e na habilidade de comandarmos um pouco o nosso próprio pensamento. De novo, estratégias mentais que ajudam. E, claro, a desidentificação, porque se eu não dou grande importância a uma coisa, o que acontece com ela também perde importância. E isto é válido até mesmo para o nosso próprio corpo. Há casos descritos, conhecidos, de pessoas que aguentaram, mesmo historicamente, doses de dor imensas, em termos de dor física, como se diz, sem tugirem nem mugirem, sem praticamente nenhum tipo de reação. E estou a falar, nomeadamente, de situações de tortura, mas também pessoas, até mestres espirituais, que tiveram doenças terminais, como cancro, e pareciam sempre impassivas, apesar dessas doenças. E era como se, de facto, para elas, a dor física ou o medo ou qualquer coisa assim fossem irrelevantes. Aqui há uns anos atrás, uma amiga minha acompanhou uma mestra tibetana que estava doente e estava em fase terminal de vida também, com grande sofrimento. E ela dizia-me com um ar de admiração também que não eram eles que consolavam a mestra. A mestra é que os consolava a eles, os que lhe davam apoio e que a ajudavam corporalmente no momento terminal de vida. Porque a dor não parecia afetá-la, mantinha-se tranquila e sorridente, e também não parecia preocupá-la, porque, como eu também acabei de dizer, mantinha-se tranquila e sorridente. Mas, tipicamente, uma mestra tibetana não irá identificar-se com o corpo, nem com as emoções sequer. Bom, falando ainda das estratégias, perante os mais variados sofrimentos na vida, eu diria que uma certa dose de relaxamento, de não tensão, não resistência é extremamente importante. A nível interior e psicológico também é muito assim. Nós podemos, de certo modo, aprender a relaxar-nos por dentro, a entrar num estado de fluxo, num estado de não resistência, em que simplesmente aceitamos tudo e todos, deixamos a energia fluir, deixamos as coisas acontecerem e podemos cultivar um estado que é, de certo modo, também um relaxamento da mente e das emoções. E isto produz um estado que faz com que lidemos com as dores em geral de maneira muitíssimo mais eficiente, por assim dizer.
Isto é basicamente o que eu queria trazer hoje. Portanto, vou parar aqui a partilha. E se quiserem, temos uns minutos para falar disto. Obrigada, Vítor. Eu vou só aqui falar da questão dos suplementos, porque faz todo o sentido aqui também. Falámos um pouco de como é que podemos aqui, de certo modo, minimizar um pouco o que foi falado na questão da dor, porque sim, temos essa parte da suplementação que nos ajuda aqui a minimizar a dor, né? Pronto, sabemos que cada um reage de sua maneira à dor, né? Como o Vítor estava a dizer. Por acaso foi engraçado que eu lembrei-me aqui da questão da. Eu, como faço, tento fazer meditação e no dentista também estou um pouco mais tranquila. Exatamente porque entro ali, tento relaxar ao máximo, ali com respiração, também porque faço yoga todos os dias e talvez isso tenha aqui algo faz diferença, claro que faz diferença. São muitos os benefícios da meditação, né? A dor a vários níveis. Então, eu vou só falar aqui muito rapidamente, porque os presentes depois também podem sempre falar com quem os convidou para a questão de alguma dúvida que tenham sobre a suplementação. Falando aqui um pouquinho do ProStick, como o Vitor disse também no início, portanto a Dual Life tem todo o cuidado nos ingredientes dos suplementos, assim como, o conceito científico prepara esta suplementação. Aqui tendo em conta a sinergia. Então, o ProStick é para a articulação, para a dor, digamos assim, suporta aqui a mobilidade, é do fruto do mangostão, o extrato de raiz também da garra do diabo, é muito engraçado, que é do sul da África. O laboratório vai assim aos 4 cantos do mundo buscar os seus ingredientes, e do sul-africano. E aqui a glucosamina, a condroitina, a B2 são ingredientes bem importantes aqui na parte da articulação. O colagênio também, dos peixes marinhos, assim como a glucosamina dos mariscos e a condroitina do tubarão. Já é bastante conhecido ouvirmos falar do colagênio do tubarão. O Promigram é bastante interessante, ele é adaptogénico, portanto vai aqui falar, ter o cuidado de adaptar o nosso corpo à situação para que essa situação não não cause os danos que o Vítor falou aqui na palestra. Portanto, vejam a sinergia aqui de todos estes ingredientes com tudo aquilo que o Vítor falou. A vitamina C acaba por ser aqui um condutor de certas substâncias que estão nos outros, certos alimentos, certos frutos, e acabamos também por estar aqui a reforçar o nosso sistema imunitário. A vitamina D, não sei se o Vítor quer realçar, sei que o Vítor é apaixonado aqui por esta vitamina D, que é do óleo de nigela. Sim, posso dizer alguma coisa muito rapidamente. Portanto, a vitamina D3 é fortemente anti-inflamatória. Até posso dizer, que é a minha opinião, claro, mas eu achei quase criminoso durante a chamada pandemia, que eu às vezes gosto de chamar pandemia também, mas é um comentário lateral. Durante a pandemia, não foi dito às pessoas que se sabia, já anteriormente, e se foi sabendo, que as pessoas que tinham mais problemas com o Covid eram as que tinham um baixo nível de vitamina D3 no organismo. E, portanto, suplementar com D3 teria sido logo uma excelente ideia. Ora, o que é que esta D3 aqui tem para mim especialmente engraçado? É que não é só D3, mas é uma D3 que está em óleo de nigela, nigela sativa. E a nigela sativa
é também um outro elemento que foi recomendado por associações de médicos como um elemento natural que ajuda a lidar com o Covid, ou com o SARS, neste caso, com o vírus SARS, e ajuda, em geral, a lidar também com infecções virais. Ou seja a D3, seja o óleo de nigela, independentemente, costumam contribuir para isto. E aqui estão conjugados. Portanto, fiquei muito contente por tomar conhecimento de que a Dualife tinha resolvido fazer a fórmula desta maneira. E pronto, passo a palavra à Natália. Eu trouxe aqui por último, como que a cereja aqui no topo do bolo, como o Vítor disse logo no início, a Dual Life tem um cuidado de selecionar todos os ingredientes nesta sinergia. E este produto é uma fórmula única, como a D3 também. Todos os outros que vimos atrás não são fórmulas únicas, têm vários componentes. A ashwagandha, eu vou ter que ler aqui alguma coisa, porque para além de ser recente, ela é uma raiz, mas é uma raiz, para nós é novo, eu também nunca tinha ouvido falar na ashwagandha. Ela é muito utilizada na medicina ayurvédica. Agora, vejam só que vai tudo estar aqui enquadrado no que o Vítor disse. Ela é calmante, é anti-stress, é anti-inflamatória. Esta raizinha é tão simples. Ela tem um nome muito complicado, o seu nome verdadeiro, digamos assim. É muito utilizada aqui, é anti-inflamatória, é anti-stress, portanto aqui no cansaço generalizado. Dá também para a dificuldade em adormecer, cá está o que o Vítor falou também. É um boost aqui para a memória, combate os radicais livres, portanto o rendimento muscular leva mais oxigênio assim aos músculos, não é? Tem propriedades imunomoduladoras e assim fortalece o nosso sistema imunitário também. Dá também para as insónias, aumenta a libido também. É um alcaloide, melhora assim o sistema cardiovascular. É uma planta adaptogénica, quer dizer que ela vai aqui adaptar o nosso corpo para melhor gerir aquela situação de stress que estamos a viver no momento, ou às vezes, como o Vítor dizia, já coisas mais antepassadas, né? Estes picos de stress que iriam assim então provocar aqueles danos profundos e depois deixam aquelas dores crónicas, né? Portanto, danos que depois são mais difíceis de eliminar. Vejam só uma plantinha com esta funcionalidade, estas funcionalidades todas. Já agora, se podem ter a oportunidade aqui de tirar alguma dúvida com o Vítor, porque é sempre bom ter o Vítor connosco e algum esclarecimento que queiram assim aproveitar, já que o Vítor está aqui connosco, que é bastante ocupado, e agradecemos desde já a participação de estar aqui connosco. Obrigada, Vítor. Obrigado também. Todo o gosto mesmo. Não sei se o Pedro está por aqui, se quer dizer-nos algo. Está sempre por aqui. Sempre por aqui. Quero agradecer então esta introdução também que vocês fizeram, inclusive espetacular, e esta abordagem que acredito que também me tocou e toca a cada um de nós, e entendermos melhor o que é esta coisa da dor, porque às vezes a gente não tem, todos temos dores, mas muitas vezes não sabemos bem realmente como lidar com elas, ou qual é o sentimento que devemos ter com as dores, e o Vítor de uma forma não muito elaborada, não é? Simplificada, trouxe-nos aqui uma visão muito gratificante, que nós não somos a dor, não é? A dor é uma coisa e nós seremos outra, não é? E isso posiciona-nos, acredito eu, não é? A cada um de nós a lidarmos um bocadinho melhor com esta sensibilidade também. Esta introdução que a Natália também trouxe aqui em relação aos produtos,
claro que é realmente uma introdução muito boa, porque este ashwagandha também é um modelador, como é óbvio. Falamos aqui que quem tem dores também normalmente também passa um bocadinho mal, não é? Portanto, também vai criar algumas situações de maior stress. O ashwagandha, como modelador, também entra aqui realmente num processo muito bom. E dizer que também, pronto, pode ser também complementado ainda com a clorofila, tá bem? Que também nos traz um aporte, portanto são alternativas. Hoje a Dualife vai nos oferecer um bocadinho de variedade e adaptabilidade depois, como é óbvio, ao ajustamento também do que cada um deseja tomar. Portanto, agradecer realmente por esta espetacular, até pedi a todos umas palminhas aí à moda da internet, está bem? A gente pode bater aqui e também pode pôr aí na tela, está bem? Que fica sempre bem. De alguma maneira também o reconhecimento, não é? Especial por ter aqui este senhor autor de 17 livros, não é? Um senhor que está na prática, que está no terreno e, como é óbvio, tem um grande caminho feito e hoje vem-nos lisonjear também aqui com esta apresentação. Muita gratidão e deixo aqui a sala aberta, está bem, para quem quiser também fazer algum comentário, força. Obrigado.